Olá, você aí, assinante do meu canal. Hoje o assunto é biologia e agora nós vamos começar aí um curso bom para você, ideal para você que está aí querendo prestar os diversos vestibulares, que pode passar por vários deles, e eu vou trazer para você aqui a melhor informação, aquela mais precisa. Lá no meu site, além de tudo, vai ter um material para você poder fazer o download, para você poder estudar com os melhores exercícios que você puder encontrar. Uma lista perfeita, não são muitos, mas são aqueles que são definitivos para que você possa aprofundar nos seus estudos, para que você possa tirar o máximo proveito de cada aula que você for fazendo comigo. Essa lista super especial, preparado pelo meu super parceiro, colega aqui de sala, Caio Esquárcio, camarada feríssima, que um dia vai estar aqui com vocês na câmera para trabalhar também com vocês, ok? Hoje nós vamos começar nosso curso aqui, começando a falar sobre as biomoléculas. Então vamos primeiro conhecer a composição química dos seres vivos. Por que as biomoléculas? Eu sempre prefiro falar biomolécula ao invés de falar em bioquímica celular. Na verdade, bioquímica é alguma coisa que você vai estudar no seu curso superior, se assim for o seu curso superior, se você quiser alguma área de biológicas. Mas aqui, biomoléculas, na verdade a química da vida eu prefiro tratar como biomoléculas ou como substâncias químicas essenciais para a vida, porque isso não tem nada a ver com o estudo de bioquímica. E nós vamos começar hoje exatamente com quem? Com a água. Sabe, quando toda vez que buscam vida fora do planeta, que buscam a possibilidade de existência de algum ser vivo, buscam por quem? Buscam pela água. Certo? O que será que a água tem de propriedade, de característica, que torna essa substância, essa molécula, esse conjunto de moléculas tão especiais assim para a vida? É isso que nós vamos ter que saber. Sempre lembrando o seguinte, a biologia ou as biologias das provas normalmente não cobram de vocês que vocês tenham uma noção da estrutura química, da estrutura molecular. Cobram de vocês, que vocês consigam aplicar o porquê a molécula de água, porque ela é tão importante assim para a vida, porque determinados íons, carboidratos, porque tudo isso é importante para a vida, porque a química trabalha isso com vocês. Então, se lá no seu curso você vai ser cobrado, então se dedique nos estudos de química, certo? Aqui é como essas substâncias, moléculas, íons, como isso vai ser encaixado aí para a vida. E a água tem algumas coisas importantíssimas, como eu falei, por que toda vez que se busca evidência de alguma forma de vida, se busca por moléculas, se busca pela água. Quando não existe água, já dispensamos de cara a possibilidade de existir vida ali, certo? Lógico, a vida como nós conhecemos. Se existe alguma outra forma de vida, diferente dessa que aqui existe, nós ainda não sabemos. Busca-se, Não está descartada a existência de outras formas de vida. Primeira propriedade importante, como isso se aplica à vida e aos seres vivos. A primeira propriedade importante é que a água ela é famosamente conhecida como o quê? Como um solvente. Um solvente. O que é um solvente? É uma coisa que dissolve, que separa partezinhas, que permite o fluxo de partículas no meio entre as moléculas de água. E ela é um solvente chamado de solvente o quê? Solvente universal, tá? Mas e daí? O que ser um solvente universal contribui para a vida? A primeira coisa é, dissolve uma quantidade enorme de substâncias que, como a molécula de água, tem um caráter polar. Na natureza, na vida, muitas das moléculas, dos íons, inclusive, logicamente, tem um caráter o quê? Polar. Então, olha só, ser polar, assim como a molécula de água, permite o trânsito dessas substâncias entre as moléculas de água. E daí, o que isso tem a ver com a vida? Ser um solvente universal traz uma primeira implicação. Ser um solvente universal implica em quê? Na possibilidade de dissolver muitas coisas e no trânsito. Olha só que legal. O trânsito de quê? O trânsito de partículas, o trânsito de material diversificado. Vou chamar de material aqui, porque aqui eu já vou incluir tudo o que a gente puder pensar que é material, tanto molecular quanto iônico. Então permite o trânsito, o fluxo de moléculas, de íons diversos. E daí, o que isso tem a ver com a vida? Não se esqueça, uma primeira expressão da vida é o metabolismo. Metabolismo é reação e para ter reação tem que ter choque. Choque entre partículas, choque entre moléculas, para que possa existir a reação ou para que possam existir as reações que caracterizam o metabolismo. Mas não é só isso. A água vai ser usada como diluente de substâncias diversas para poder levar coisas para dentro da célula, para poder levar coisas para fora da célula. Veja no seu corpo, o nosso corpo, um corpo multicelular. Resíduos tóxicos produzidos, por exemplo, no neurônio, saem da gente via aparelho urinário,
O que isso quer dizer? Que são colocados em meio à água, num fluxo sanguíneo e que vai ser filtrado, esse fluxo vai ser filtrado aonde? Nos rins, e nós vamos eliminar do nosso corpo diluído em quê? Em água. Muitas outras coisas chegam para as células também dissolvidas em água. Tanto então remover toxinas quanto fornecer coisas que são necessárias para a célula, isso implica em quê? Em um meio diluente adequado, ok? Então, a água, como um solvente universal, permite o trânsito de substâncias diversas, certo? Além disso, então, ela vai ser um meio ambiente. Ela vai ser o meio ambiente necessário para o metabolismo, tá? Para as reações que caracterizam a vida, que são reações que a gente chama de reações metabólicas. Ok? Então, a água como meio ambiente necessário às reações metabólicas. Então, é extremamente importante aqui. Então, a água ela é um solvente que permite o trânsito, mas que permite também a ocorrência, o choque entre as partículazinhas. Então, ser um solvente universal já implica nisso. Sabe uma coisa hiper importante? A biologia de provas ela é muito prática. Então, uma coisa muito prática que acontece aqui é como essa informação vai ser explorada em prova. Essa informação vai ser explorada em prova, por exemplo, quando se fala em conservação de alimentos. Qual é uma das técnicas mais antigas de conservar alimentos? É exatamente a salga, que consiste em tirar o quê? A água. Depois você vai entender como é que a salga funciona. Mas a salga, o processo de colocar sal, não é, na carne, nos alimentos, implica em remoção da água. E se existe remoção da água, você vai tirar um ambiente favorável à ocorrência de quê? De reações. Então essa é a primeira propriedade importante associada a quem? A água. Segunda propriedade importante associada à água. A água, ela tem um elevado calor específico. Beleza. Calor específico. O que a gente caracteriza como sendo o calor específico? O calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar 1 grama de uma substância, nesse caso da água, tá? Sem se preocupar muito com a física agora ou com a química, qual a importância disso para a vida? Se é necessário muita energia para subir a temperatura, para elevar a temperatura da água, o contrário também vai acontecer. Para ela poder diminuir a temperatura, ela vai ceder muita energia. O que isso quer dizer? Que, de certa forma, isso dá estabilidade térmica para a célula, para o nosso corpo, para o ambiente de um modo geral e para a vida, certo? Estabilidade térmica permite que as moléculas, as partículas fiquem lá numa mesma variação cinética, não vai, de certa forma, elevar a velocidade das moleculinhas, nem baixar a velocidade das moleculinhas. E para poder reagir íons, moléculas, tudo tem que ter o quê? Choque, tem que ter contato, tem que ter colisão. Se você tem, de certa forma, um movimento mais constante, exatamente porque não vai existir uma grande agitação, não é? Já que a água necessita de ganhar muita energia para poder subir a temperatura, o que vai acontecer então? Vai ter mais estabilidade para os seres vivos. Então, calor específico elevado implica em mais estabilidade para a vida, ok? Então, ó, ser um solvente universal, ok? Ter elevado calor específico, extremamente importante. Terceira propriedade importante, a água, ela tem o que a gente chama de um poder de reação. Como assim um poder de reação? A água, ela reage quimicamente com outras substâncias. E, de um modo geral, nós podemos representar essas reações assim, ó. Imagine um composto AB qualquer que vai reagir com moléculas de água. Essa reação vai resultar em A dissociado de B. Só que as partes componentes da molécula de água vão fazer parte aqui, ó, do produto. Legal? Então essas reações são chamadas de reação de quê? De hidrólise. Então uma reação de hidrólise é aquela que se caracteriza com a água no reagente. Hidrólise quer dizer quebra pela molécula de água. Então, uma degradação que acontece utilizando o quê? Moléculas de água como reagente. Essa degradação é muito mais comum do que você imagina.
Toda vez que você come uma grande molécula, não é? Por exemplo, você come um carboidrato polissacarídeo que você pode digerir, que você pode degradar, você realiza reações de hidrólise, N reações de hidrólise. Quando você come uma proteína que você também digere, você também realiza N reações de hidrólise. Até quando você come uma gordura, muita gente acha que não, mas não se esqueça que existe uma reação de hidrólise das gorduras. Quando você come lá uma gordurinha, né, na carne, a reação de hidrólise das gorduras libera o quê? Libera ácidos graxos e libera também o glicerol. Legal? Então, cuidado que reagir quimicamente é uma coisa que é característica, tá? Diferente de dissolver, né? A gente sabe que a água não diz, né, que os lipídios não se dissolvem aí em água, mas a reação química acaba acontecendo. Então não pode confundir hidrossolúvel, que é solubilidade. Lipídios não são solúveis em água, com hidrolisáveis. Compostos hidrolisáveis são compostos degradáveis. Você pode entender, então, que as reações de hidrólise são as reações que acontecem normalmente na sua digestão, tá? Presta muita atenção nisso. As reações da sua digestão são as reações que exemplificam bem demais da conta o processo de hidrólise. Olha só que bacana. Lembra quando eu falei que a salga tira a água do alimento? Exatamente. Além de tirar a água, que é um meio ambiente, a salga tira um importante reagente. Bactérias não conseguem decompor se não for hidrólise, né? Também não conseguem decompor, atuar em cima daquele alimento, daquela carne, o que quer que seja, se não houver ali moléculas de água para que nas enzimas, para que as partezinhas que vão ser digeridas, degradadas, para que as reações também aconteçam. Legal? Então, ó, coisas importantes. É um solvente universal, tem um elevado calor específico e tem um poder de reação também elevado. E uma coisa hiper importante é que a água varia em taxas. As taxas de água são variáveis nos seres vivos, ok? Elas são variáveis de acordo com o quê? As taxas de água são variáveis de acordo com a espécie. Cada espécie tem sua taxa de água. Então, primeira variação importante, espécie, ok? Regras não existem aqui. Cada espécie tem sua taxa de água. Segunda característica importante, segunda variação importante, as taxas de água são variáveis de acordo com o quê? Com o metabolismo. Aqui sim, aqui você pode pensar, ó, metabolismo, você pode pensar numa regrinha. Qual é a regrinha? Se uma célula, um tecido, um órgão tem maior atividade metabólica, consequentemente ele requer mais água. Assim você vai ter diferença no seu próprio corpo. Um neurônio e o tecido nervoso, de certa forma, ou as células nervosas, requerem mais água para funcionar do que as células do tecido ósseo. O metabolismo é muito mais alto aonde? No neurônio do que no tecido ósseo, ok? Tá? Então, quanto maior a atividade metabólica de uma célula, tecido ou órgão, maior requerimento de água exige, né, essa célula, tecido ou órgão. E a terceira variável importante aqui, que faz a taxa variar, é de acordo com o quê? Com a idade. Olha que bacana. Aqui você pode estabelecer uma relação direta. Tá? Qual a relação direta é essa? Pensa, você foi originado com o encontro lá do espermatozoide com o óvulo, né? Onde papai deu um sapeca na mamãe e veio você. Para, não fala assim do meu pai. Não, o que tem? Como é que você veio ao mundo? De uma alface? Não, você veio do sapeca. Não fala assim da minha mãe. Né? A gente não gosta muito que fala da mãe da gente, mas é verdade, a gente veio de um sapeca, né? Papai e mamãe estavam lá felizes da vida, também mamãe pode ter dado um sapeca no papai, não pode? Por que não? Oh, fala a verdade, né? Não, você não quer pensar nisso nunca, tá? Então, apaga, esquece que eu falei isso. Vamos lá. Você foi originado de um zigoto, certo? Uma célula. Essa célula, em 40 semanas, já eram mais de 70 trilhões de células que formam o seu corpo. Seu corpo é gigantesco em relação à quantidade de células. Olha quanta atividade metabólica você teve em 40 semanas. Olha quanta matéria foi incorporada nesse corpinho que era invisível no nu, de massa desprezível e de uma célula só, até o nascimento, né? Uma média de 4 quilogramas ao nascer. É muita coisa incorporada, comparado com a massa celular. Bacana? Então, olha só, a sua idade vai interferir na atividade metabólica. À medida que a gente é mais novo, a atividade metabólica comparada, ela é muito maior do que à medida que a gente vai envelhecendo. À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo já vai ficando com as regiões metabólicas muito bem definidas, né? Enquanto a gente está crescendo, o que acontece? O metabolismo ele é global.
vários tecidos novos sendo formados, osso crescendo, cartilagens crescendo, músculos crescendo, neurônios, vísceras, tudo crescendo na gente. Depois que a gente é adulto, já fica mais determinado, é muito músculo requerendo água, né? Também neurônios requerendo muita água, enquanto o tecido ósseo vai requerer menos água. Então a taxa total de água no corpo, proporcionalmente, ela cai em função da idade. Isso é uma coisa extremamente importante, proporcionalmente ela cai. Então aí se coloca uma regrinha, que quanto maior a idade, ou seja, à medida que vai avançando a idade, eu não gosto desse quanto maior porque dá uma relação muito diretamente proporcional, né? Mas à medida que vai avançando a idade, vai diminuindo a taxa proporcional de água no corpo. Lógico, o valor absoluto você não vai comparar, né? Se uma criança ao nascer tem acima de 70% de água, um adulto fica na casa de 65%, 60% de água, o que isso quer dizer? Bom, isso é taxa. Agora, se você comparar o volume absoluto, tem menos água no corpo de uma criança do que no corpo de um adulto, ok? Então, olha só, a água é essencial para as reações, a água é essencial no equilíbrio ácido-base, exatamente por dispersar íons, vai ser extremamente importante. A água vai ser essencial porque ela tem um calor específico elevado, então, né, o que acontece? Isso dá estabilidade térmica para a célula, para o nosso corpo. A água é essencial porque ela reage, ela é um reagente e a água varia as suas taxas, né, tem suas taxas variáveis de acordo com o quê? De acordo com a idade, de acordo com a espécie e de acordo com a atividade metabólica, ok? Então, olha aí, informações precisas para você. Qualquer dúvida que você tem, para o vídeo, volta, né? Você pode fazer isso. Vai aí, ó, me siga nas redes sociais que estão aparecendo. Embaixo ou logo abaixo aqui, na descrição, tem um link para você poder baixar os exercícios que eu falei para vocês, estão lá no meu site, tá? Exercícios especialmente preparados para vocês pelo Caio Squarcio, um puta parceiro, um cara 10, né, 10 de verdade, que vai estar aqui um dia comigo no meu canal. Ele está meio envergonhado, mas ele vai aparecer aqui. Legal? Cara 10 de verdade. E vai me seguindo aí. Se você gostou, fez sentido para você, você está abrindo o seu caminho. Eu tenho certeza absoluta que 2017 vai ser um ano memorável, que você pode ser aprovado. Eu tenho convicção que você pode ser aprovado. Basta que você se dedique, ok? Te espero no próximo encontro, na segunda aula, que nós vamos falar de biomoléculas, que vai ser exatamente a aula sobre os íons, os sais minerais e os íons derivados deles, ok? Forte abraço, até o próximo encontro nosso. Tchau, tchau, tchau!